Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Nós estamos então no livro de Primeiros Socorros, capítulo 13, página 58. Glicemia capilar. O que leva à glicemia capilar, né? Qual que é a doença que está ligada a isso? A diabetes. Lembrando, é correto a gente falar diabetes mellitus, não diabetes, é diabetes no plural. Mas o que é essa doença? Ela é a elevação de glicose no sangue, que a gente fala de hiperglicemia, ou hipoglicemia, que é a redução da glicose no sangue. Isso acontece devido a problemas com o hormônio insulina, que é produzido lá no pâncreas. E quais são as consequências de uma pessoa que tem diabetes? Ela pode ter problema nos rins, nos olhos, nos nervos, no coração, nos vasos sanguíneos, pode ter disfunção e até falência de alguns órgãos. Então é importante que você, atendente de farmácia, conheça quais são os sintomas. Mas nós temos dois tipos de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A tipo 1, o que é? É a destruição das células que levam a uma deficiência na produção do hormônio insulina. Isso acontece na maioria de 5 a 10% dos casos das pessoas que têm diabetes. E a diabetes com tipo 2 é uma diminuição da insulina, um defeito na ação desse hormônio. E aí, como as pessoas falam, fica com resistência à insulina. Então, esse tipo 2 acometem a maioria das pessoas que têm diabetes, de 90 a 95% dos casos é do tipo 2. Mas nós temos também a diabetes gestacional, que acontece só durante a gestação. O que é? É uma intolerância à glicose, e aí fica variável esse nível. Isso acontece em poucos os casos, geralmente é de 1 a 14% das gestações. Mas quais são os sintomas da diabetes, dessa doença? Aumenta o volume da urina, então a pessoa urina bastante. Tem uma sede excessiva. Pode perder peso também. Acontece um aumento de apetite, dificuldade de cicatrizar os ferimentos. Por mais que seja um ferimento pequenininho, tem uma dificuldade da cicatrização. Formigamentos nos membros, né? Às vezes nas mãos, nos pés. A visão fica embaçada, meia turva. Sente fraqueza, sente fadiga. Tem enurese noturna. Tem infecções de pele, pode ter tremor, tontura, sudorese, dores de cabeça. A pele pode ficar pálida. E mudanças bem bruscas de humor, até mudanças de comportamento pode acontecer com a pessoa que tem diabetes. E como que é o tratamento da diabetes? O tratamento então é para reduzir o índice das complicações, para evitar essas complicações, para aliviar aí os sintomas, dar uma melhor qualidade de vida para a pessoa. Então a gente tem um tratamento farmacológico, que, é claro, é avaliado somente pelo médico de acordo com alguns critérios, né? Como atividade física, também fazer redução alimentar é muito importante, perder peso, manter sempre um peso ideal. E a dosagem da glicemia capilar? Como que é feita essa dosagem para saber o nível da glicose no sangue que está naquele momento com o paciente, com a pessoa que está ali na minha farmácia? Então a gente coleta o sangue através de capilares sanguíneos. Geralmente a gente fura a pontinha do dedo com uma lanceta. O que é a lanceta? Uma agulha pequenininha que a gente aperta, ela já fura. E aí eu consigo ver a dosagem de glicose, que é verificado em um aparelho. Existem aparelhos que são exatamente para esse fim. Aqui na página 61 a gente tem o desenho então desse tipo de aparelho, tá? Ele é próprio para isso. E é importante a gente saber como isso funciona, porque se uma pessoa adquirir esse aparelho na nossa farmácia, a gente tem que explicar para uma pessoa como funciona esse tipo de aparelho, como manuseá-lo.
Então, o aparelho, eu vou ver o valor da taxa de glicose, a taxa de açúcar no sangue do paciente. Então, uma detecção de hipoglicemia quando ela está baixa ou hiperglicemia quando ela está alta. A gente consegue fazer essa detecção através do aparelho. No livro, na página 60, a gente também tem os valores corretos de glicose no sangue, né, através dessa tabela. Então, vamos lá. A glicose normal, quando a pessoa está em jejum, ela tem que ser menor que 100, o resultado. Ou então, 2 horas após a alimentação, tem que ser abaixo de 140. Quando a pessoa tem tolerância à glicose, está diminuída. Quando ela está em jejum, geralmente é maior ou igual a 100 ou menor que 126. E 2 horas depois de comer algo, maior ou igual a 140, mas abaixo de 200. Quando a pessoa está com diabetes mellitus, em jejum, ela verifica maior ou igual a 126 e 2 horas depois de comer algo, maior ou igual a 200. Se passa disso, a pessoa já começa a ter outros tipos de sintomas da diabetes. E aí tem que procurar assistência médica para fazer o controle dessa dosagem correta. Mas o que eu preciso para fazer a dosagem da glicemia capilar? Temos que ter luvas, luva de procedimento, algodão, álcool 70% para fazer asepsia, a fitinha onde a gente vai fazer o teste, a lanceta ou uma agulha e o aparelho. Para fazer o teste, como que eu faço? Lave as suas mãos, passe álcool 70, coloque a luva. No meu paciente ou no meu cliente que está na farmácia, passe álcool 70 com auxílio de algodão, né? Então, coloque álcool 70 no algodão e limpe a pontinha do dedo da pessoa. Com a lanceta, eu vou fazer um furinho na pontinha do dedo da pessoa, coloco a fita no aparelho e pego apenas uma gota de sangue da pessoa e coloco essa gota de sangue nessa fitinha. O aparelho, então, vai fazer a medição automaticamente de quanto está a glicose no sangue dessa pessoa. Na página 62, a gente tem 3 exercícios. Vamos a eles. Primeiro, quais são os tipos de diabetes? Segundo, quais são os sintomas mais comuns e a forma de tratamento para diabetes? Terceira questão. A terceira questão, pessoal, seria para a gente fazer na prática, né, esse teste da glicemia. Porém, como nós estamos virtualmente, não tem como, mas como a gente voltar para a sala de aula presencial, nós vamos realizar esse teste, combinado? Mas para que tudo ocorra da melhor maneira possível, para que a gente também não passe uma infecção para o meu paciente ou a gente não pegar nenhum tipo de micro-organismo, é fundamental lavar as mãos, né? Lavagem das mãos, a higienização das mãos é um processo de prevenção. Prevenção a quê? A infecções, a estar adquirindo algum tipo de micro-organismo. Então é muito importante a gente fazer a lavagem das mãos de uma maneira correta. Qual que é a finalidade então da higienização das mãos? Tirar a sujeira, né, da nossa mão, tirar o suor, tirar a oleosidade, pelos que possam estar aqui na mão, células que descamaram, porque a gente perde e refaz células constantemente no nosso corpo. E também prevenir e reduzir o nível aí de infecções que podem ser causadas por algum micro-organismo que eu possa estar adquirindo em algum local ou com alguma pessoa. Então, a gente tem que fazer esse procedimento de rotina, né? Bem rotineiro e também saber lavar as mãos corretamente. A gente utiliza o que para me lavar a mão? A duplinha água e sabão. Isso é importantíssimo. Também preparação com álcool 70 é muito importante também para estar depois da lavagem das mãos, a gente passar o álcool 70.
Algumas sujeiras são visíveis a olho nu, outras não. Então a lavagem das mãos acaba até tirando essas que a gente não vê. Então é muito importante lavar a mão quando? Durante todo o meu período de trabalho, direto com o meu cliente. Depois que eu fui no banheiro, lava a mão. Antes de preparar um alimento, lava a mão. Antes de se alimentar, lave as mãos. Vou manipular algum medicamento? Vou auxiliar em algum procedimento de medicamento injetável? Lave as mãos, antes e depois também. Até mesmo antes de colocar uma luva, lave as mãos. E o álcool em gel? Ele substitui a lavagem das mãos? Não substitui, porém ele também faz esse tipo de papel. Aqui a gente tem o álcool em gel, ele é muito importante também para desinfecção, né, da nossa mão. Então a gente evita aí com que a gente tenha adquirido algum micro-organismo. A utilização então de antissépticos como o álcool em gel estabelece com que a gente, quando a gente vai ter um contato com uma pessoa, então a gente consegue colocar esse bloqueio. E aí, pessoas, pacientes que têm portadores de micro-organismos, às vezes micro-organismos resistentes, o antisséptico consegue nos proteger também com relação a isso. Mas como que eu lavo a minha mão? Vamos lá? Abra a torneira, coloque as mãos embaixo, sem encostar na pia, porque se eu encostar na pia, a pia tá suja, o que tiver lá vai vir na minha mão. Depois, aplique o sabão aqui na palma da mão e começa a ensaboar as mãos. Então, vou fazer aqui o procedimento com álcool em gel, que também com álcool em gel é a mesma maneira que a gente deve fazer, pessoal. Então, eu passando um álcool em gel ou eu lavando as minhas mãos, o procedimento é o mesmo. Então, a gente aplica aqui um pouquinho na palma da mão, depois na parte de cima, entre os dedos, entrelaçando, faz uma conchinha com as mãos. E aí a gente passa assim. Não se esqueça do dedão, a gente fala que dá um tchauzinho, né? Então limpa um dedão, depois o outro dedão. Aqui a ponta dos dedos, é importante a unha. E o punho também. Passe sempre no punho também. Pronto. Tá ensaboada, já fiz todo o procedimento. Tente evitar o contato direto com a torneira. Se não tiver jeito, pega um papel para poder abrir a torneira para não sujar sua mão novamente. E aí eu enxago a minha mão, fecho a torneira, seque bem a sua mão e os punhos, os dedos todos certinhos. Aqui na página 66 nós temos 3 questões. Vamos a elas? Primeira, qual a importância da higienização das mãos? 2. Descreva a técnica da higienização das mãos. Então, aqui você vai escrever como que eu faço para me lavar a mão de uma maneira correta. E a terceira seria para a gente fazer na prática a higienização das mãos com água e sabão. Isso a gente vai fazer em sala de aula quando nós retornarmos. Então, pessoal, estudem, façam os exercícios e nos encontramos na nossa próxima aula, combinado? Tchau!